Apuração exclusiva. Quanto realmente resta para o Atlético gastar na temporada? O torcedor deve entender que há uma distância entre sonhar e realmente o negócio se concretizar. Por fim, apesar das dificuldades, Atlético mostra grandeza no mercado e assusta concorrentes. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia e trazer aqui um conteúdo premium onde você só encontra no canal Bicagalo. Quero agradecer aos mais de 1.200 likes no vídeo de ontem e peço a sua ajuda, a sua colaboração para que possamos bater hoje os 1.500 likes. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu realmente conto com a sua ajuda e com a sua compreensão. Enfim, vamos agora falar sobre o que interessa, uma pauta exclusiva aqui do canal Bicagalo. Muitos nomes e especulações vêm realmente surgindo aí nas últimas horas, principalmente depois da contratação do meia Gustavo Scarpa. O Atlético acaba ganhando os holofotes do mercado e não por acaso. Com a SAF, início do pagamento das dívidas, com o clube estruturado, obviamente, isso acaba chamando a atenção do mercado, dos empresários e também dos próprios jogadores. E aqui eu chamo a atenção do torcedor atleticano, afinal de contas, muitos nomes estão realmente surgindo nas últimas horas, alguns realmente como verdade e outros como uma espécie de alucinação generalizada. Enfim, o Atlético está em evidência e, obviamente, isso gera ali, inclusive, uma válvula de visualização, não só para atletas, mas principalmente sendo utilizado como uma espécie de um bode expiatório para empresários no mercado. E eu vi, inclusive, alguns absurdos de especulações nos últimos dias, ao qual nem vou tocar nos nomes, afinal de contas, alguns realmente o Atlético chegou a sondar, outros sequer teve algum tipo de contato. Então, aqui na verdade o objetivo deste vídeo não é minimizar ou engrandecer esse tipo de notícia. Só quero que o torcedor tenha uma consciência onde realmente o Atlético pode chegar. Qual é a distância entre sonho e realidade? O que o Atlético realmente consegue entregar ao seu torcedor para a temporada de 2024? O orçamento foi amplamente divulgado pela mídia, 45 milhões de reais em reforços para essa temporada e 211 milhões de reais para a folha salarial. Automaticamente, com a vinda do Gustavo Scarpa, criou-se esse alvoroço e alguns torcedores começaram a fazer cálculos em cima daquilo que o Atlético gastou com o Gustavo Scarpa e aquilo que o clube ainda teria em caixa para gastar. E é exatamente neste tema que o canal Bicagalo entra para elucidar ao torcedor o que realmente passa nos bastidores do clube. Gustavo Scarpa foi contratado por 5 milhões de euros, parcelados em 3 anos. Isso gera, mais ou menos, um custo anual de 9 milhões de reais por temporada. Se a gente pegar e fizer uma conta simples, 45 milhões para gastar no ano de 2024, menos os 9 milhões do Scarpa, opa, peraí, nós temos 36 milhões de reais para gastar ainda no ano de 2024, Ou seja, se eu contrato o Scarpa por 9 milhões e eu ainda tenho 35, 36 milhões de reais, eu consigo trazer 3, 4 jogadores do mesmo nível do Scarpa, não é mesmo? Talvez esse seja o pensamento da maioria das pessoas. Porém, este cálculo está muito distante da realidade. E aqui eu explico o motivo. Dos 45 milhões disponibilizados para esta temporada, parte deste montante já foi ocupado por negociações de temporadas passadas. Ou seja, se contratamos o Paulinho em 2022 por 8 milhões de euros, com bonificações por assinatura, percentual de empresário, a questão envolvendo ali um aporte, eu não sei como foi, mas vamos supor, um aporte mensal ao atleta, extra além do salário, isso é computado para a temporada seguinte, se assim for programado. Pensem bem, vamos supor que o Atlético deu ali 4 milhões de euros de luvas. Supor, isso não é informação. Desses 4 milhões, diluídos ao longo, por exemplo, de 4, 5 anos de contrato, você pega esse valor, divide pelo ano vigente e aí você computa para a próxima temporada. Ou seja, o Gustavo Scarpa, que hoje tem um custo de aproximadamente 9 milhões de reais, já tem 9 milhões de reais que serão debitados do orçamento do ano que vem. Ou seja, se o Atlético coloca 75 milhões para a próxima temporada, você terá que subtrair, por exemplo, 9 milhões do Scarpa. O caixa não é cheio. Os 45 milhões não é um valor redondo que o clube tem para gastar. Então, vocês conseguem compreender onde que o Atlético se encontra em tudo isso?
qual é o panorama do Atlético neste momento, consegue entender também a distância entre sonhos de alguns atletas e a realidade que o clube tem neste momento? Um outro detalhe que é muito importante e que eu quero trazer aqui agora para a compreensão do público em geral é sobre as vendas para a temporada. A gente sabe que todo final de ano, os clubes brasileiros se juntam ali entre diretorias e estipulam um valor que o clube pode gastar para a temporada seguinte e aquilo que o clube deve arrecadar com televisão, patrocínio e venda de atletas. E aí o canal Bica Galo apurou o seguinte: o Atlético terá a necessidade de vender 65 milhões de reais para a próxima temporada. Pô, Muzi, mas 65 milhões é fácil, né? Você vende 2 jogadores e você já consegue arrecadar este valor. É importante frisar que estamos falando aqui de 65 milhões de lucro e não de valor total arrecadado. Ou seja, se o Atlético tem para a próxima temporada a necessidade, para esta na verdade, a necessidade de vender 65 milhões lucrando este valor, podem ter a plena certeza que atletas importantes ou mesmo da base terão que sair. E é natural que isso aconteça em um clube que está numa fase de reconstrução, de transição de uma associação para uma SAF, onde, obviamente, os gestores não querem perder dinheiro. Pelo contrário, querem reestruturar o Atlético, montar uma equipe competitiva, mas que necessariamente precisam de vender. A conta não pode ficar só no oba-oba, no achismo, trazendo atletas de renome para cá a bel prazer de construir uma equipe sem pensar no lado financeiro. Ou seja, vejam bem, o ponto central dessa discussão aqui toda é o seguinte, tudo que é vendido na temporada, e essa é uma informação que eu quero trazer aqui com muito detalhe, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui, diferentemente daquilo que o clube gasta. Vamos supor, contratei o Scarpa, 9 milhões nesse ano, no ano seguinte eu tenho 9 milhões de reais que serão debitados da minha conta no início da temporada. As vendas não funcionam assim. Ou seja, se eu vendo o Paulinho por 20 milhões de reais nesta temporada, recebo 10 neste ano e 10 no ano seguinte, a venda é computada apenas no ano vigente. Ou seja, os 20 milhões para o ano de 2024. Se recebermos 10 no ano que vem, não computa-se para a venda da próxima temporada. Conseguiram entender a dimensão do que é o Atlético hoje, das necessidades do clube e daquilo que a gente especula e que jamais iria acontecer em um clube na situação que está o Atlético hoje? É importante ainda ressaltar aqui ao torcedor atleticano que se não fossem esses caras, o Atlético estaria na Série C, disputando ali, contra equipes que sequer a gente imaginou um dia, porque o clube não tinha salvação financeira. Esse vídeo aqui, e eu decidi apurar esse assunto, não é para deixar o torcedor em baixa, pelo contrário. Porque o que eu recebo de xingamento aqui e nas outras redes por dizer a verdade, talvez vocês queiram consumir um conteúdo que vai mentir para você ou que vai lhe entregar aquilo que você deseja, mas que lá na frente você vai cobrar dessa pessoa. Talvez você possa cobrar de mim seriedade, exigência aqui no trabalho e trazer mais detalhes sobre isso, mas jamais poderão duvidar que eu quero o bem do Atlético. Assim como tem vários outros colegas que também querem e que prestam um bom serviço. O problema é que prestar um bom serviço às vezes machuca, dói, afinal de contas, para o torcedor, o Atlético é o amor da vida dele e tem que ser. E dói falar mal de uma pessoa, por exemplo, que você ama, você quer defender. E eu não estou falando mal do Atlético. Eu só quero que o torcedor entenda aqui a realidade financeira do clube. Que passos podemos dar para a próxima temporada? Vejam bem, o Atlético está mantendo uma espinha dorsal que quase foi campeão no ano passado. Com reforços até o momento, importante, no caso do Scarpa, um reforço importante, temos ainda 6 atletas da base que estão subindo. O Atlético vai contratar mais um jogador de frente, eu não tenho dúvida disso. Agora, vamos ter pé no chão. O Flamengo gasta 80 milhões em um jogador à vista. Nós não temos os 45 milhões para a temporada, gente. Então, assim, pezinho no chão, cuidado com aquilo que você compartilha, com aquilo que você consome e com a esperança generalizada que se é criada com determinados nomes. Tá certo? Então, assim, pé no chão, a realidade do Atlético hoje é esta. Temos sim um elenco competitivo que, para mim, disputa Libertadores e Copa do Brasil, mas não ainda o Campeonato Brasileiro.
pelo tamanho que tem o elenco do Galo, não pelo time titular. E aí daqui a pouco eu falo, inclusive, né, sobre o que o Atlético está aprontando no mercado, como é que o Galo está assustando os concorrentes, porque não tem a verba deles, não vai gastar mais do que pode, tem um teto estipulado e assim seguirá. Nada vai fazer parte fora daquilo que é a realidade do Atlético. A expectativa que o torcedor deve criar, na minha concepção, é: vamos disputar Copa do Brasil, Libertadores da América, temos um time altamente competitivo e se eventualmente conquistarmos algo, estaremos indo muito além dos adversários. Porque o investimento é muito maior. Você vê um Internacional cometendo loucuras que o Atlético não vai cometer. Você vê um Palmeiras gastando 7 milhões de dólares em um jogador, gente. Entende a dimensão do que eu estou dizendo aqui? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham aí ciência do que eu estou dizendo. Entendam que eu não quero jogar um balde de água fria em ninguém. Não estou citando o nome de atleta, de especulação, absolutamente nada. Mas contem sempre com a verdade aqui no canal Bica Galo. Sempre. Enfim, vamos mudar de assunto aqui agora. Eu peço que você deixe o seu like. O like ainda está muito baixo. Se inscreva no canal. Nos ajude a alcançar os 50 mil inscritos. Nós hoje estamos com 43.500. É só com a sua ajuda, com a sua inscrição, que nós vamos alçar voos mais altos. Na sexta-feira tem aqui os abraços no canal Bica Galo. Então envie o seu nome nos comentários e a cidade de onde você está falando. Quero saber a sua opinião sobre o que eu disse aqui também. Se você tem algo construtivo a dizer, escreva. Muzi, não achei legal isso que você falou ou gostei. Eu quero saber a sua opinião, tá? Quero dizer a você também que o canal Bica Galo está abrindo oportunidades para você anunciar aqui. Nossa agenda de anúncios está aberta para a temporada de 2024. Tem a sua empresa, quer trazer ela para um canal sério, exigente. Vem agora, é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube, com mais de 700 mil views por mês. 700 mil pessoas que passam aqui. Acione agora através deste QR Code, estaremos te atendendo com a melhor presteza do mundo. Apesar das dificuldades, Atlético mostra a grandeza que tem no mercado e aqui eu vou explicar isso, né? Como a gente disse anteriormente, o Atlético tem sim dificuldades para contratar atletas em um mercado altamente inflacionado. A verdade é essa. A inflação está corroendo este mercado do futebol. A cada dia que passa, o que se ouve é atletas medianos ganhando 300 mil reais por mês. Um jogador bom é no mínimo 800 mil. No mínimo 800 mil. Veja bem, o Scarpa vai ganhar 900 aqui, um baita jogador. Olha que negociação que nós fizemos. E a surpresa, inclusive, né, sobre o Atlético no mercado, como o clube está agindo, porque os outros sabem a realidade financeira do Galo. Os outros clubes sabem o que nós passamos, que a mensagem ela circula no mercado. Que o Galo não tem esse dinheiro todo que estão dizendo. E aí você pega uma negociação como Scarpa, vejam bem a grandeza do que é isso, hein? O Atlético teve o nome divulgado, entra o Flamengo no fim da negociação, faz um escarcéu no negócio, oferece mais valor para o Scarpa e o Scarpa decide vir para o Atlético. Isso se deve a alguns fatores. A permanência do técnico Luiz Felipe Scolari, seriedade e exigência no trabalho. Rodrigo Caetano, melhor diretor de futebol do Brasil. A chegada da SAF ao Atlético, ou seja, a institucionalização da SAF, como um clube que vai receber do Atlético hoje, pede garantias financeiras. As garantias financeiras que o Atlético dá hoje são as empresas desses caras, que estão na Forbes, como os caras mais ricos do Brasil. Entendem a lógica do que virou o Atlético? Agora, nós não podemos começar bem e no meio do caminho desandar. Ou seja, está sendo construído um projeto a longo prazo, ano que vem vai ter mais investimento, mas passo a passo. E aí o mercado observa o seguinte: como que o Atlético, com pouco dinheiro, tem um time com o Paulinho, que veio na última temporada, com várias pessoas, vários clubes querendo ele ali. Como que o Atlético tem uma equipe com o Guilherme Arana, lateral esquerdo da seleção brasileira. Aí você pode pensar um pouco mais à frente, o próprio Gustavo Scarpa, o Hulk, o Paulinho. Time altamente competitivo dentro da realidade financeira do Atlético, gente. O clube não vai fazer loucuras por ninguém. Repito, não vai fazer loucuras por ninguém. Está certíssimo. Agora, o que eu posso dizer ao torcedor aqui é o seguinte: o Atlético, sim, tem um desejo e um anseio em contratar um atleta de frente e que tenha média de idade de até 24 anos. Ou seja, que nos gere um retorno a curto e médio prazo.
Se eu contrato esse cara hoje, amanhã ele pode ser vendido. Ele me gera retorno num ano, dentro de campo e fora dele também, que é o caso do Paulinho, que certamente será vendido, né, após aí a participação no Libertadores, é aquilo que eu acredito que vai acontecer. Enfim, deixe aí a sua opinião, quem você acha que o Atlético deve contratar, as posições mais carentes. O torcedor está dividindo as opiniões sobre as posições mais carentes, mas eu quero saber a sua opinião. A Biotecna está ofertando cursos aqui no canal Bica Galo a R$ 97,00 a mensalidade do início ao fim. Ou seja, não vai ter aquele mas, porém, entretanto, no meio do caminho. Vai pagar R$ 97,00 para ser um profissional do início ao fim do seu curso. Vai ter diploma reconhecido pelo MEC. Acione agora. Se você disser que foi do Bica Galo, tem 13% de desconto na matrícula. Enfim, galera, me ajudem a bater os 1.500 likes e, se puder, se estiver ao vivo, 120. Se inscrevam no Bica Galo. Te espero amanhã. Deixe seu nome aí nos comentários que eu vou te mandar aquele abraço. Eu vou nessa. Fui!